Livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Portanto, Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 25. O texto nos diz o seguinte: Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus viu o povo de Israel e atentou para a situação deles. Queridos, quantas vezes nós enfrentamos uma dor tão grande, tão terrível, que sequer conseguimos organizar o nosso pensamento, sequer conseguimos organizar a nossa mente para poder até verbalizar, mesmo em oração. Se a dor é muito profunda, se a dor é muito aguda, e aqui a dor tanto pode ser física quanto também emocional, espiritual, quanto a nossa alma está sofrendo terrivelmente. Quantas vezes nós simplesmente gememos? Quantas vezes nós simplesmente esboçamos para o ar aquele suspiro de quem já não aguenta mais carregar um fardo pesado? Aquela luta interna que vai se adensando em nossa mente, em nosso coração, e faz com que a gente, muitas vezes, até fique com a opinião dividida. E a gente só consegue suspirar, gemer e, às vezes, até gritar de desespero por causa de uma dor. E uma dor que, para nós, é uma dor que incomoda, é uma dor que espezinha a nossa mente, é uma dor que está alfinetando, que está machucando, que está magoando. Assim era a dor que todo o povo de Israel estava passando. Para quem conhece a história bíblica, sabe de como isso tudo chegou a esse ponto. Para quem conhece a história bíblica, vai se remeter lá ao final de Gênesis, quando José, no Egito, por causa da fome que estava acontecendo, José sendo o segundo abaixo de Faraó, em uma situação histórica muito atípica para a coroa egípcia, para os faraós egípcios, porque José foi colocado lá como o segundo daquele faraó em especial, que era um faraó de natureza semítica. Não era um faraó tipicamente egípcio, mas era o período histórico chamado do período dos Ixos. E os Ixos eram semitas. Portanto, eram de uma etnia muito próxima, muito aparentada da etnia de José dos Hebreus. Eles eram, portanto, muito próximos, tinham aparência até mesmo muito parecida. E então José, sendo colocada nesse período do faraó Ixo, como o segundo abaixo dele, portanto, de extrema confiança, temos aqui então o povo de Israel sendo levado para lá por José, para morar ali no Egito, para poder ser abençoado ali no Egito, receber todo tipo de riqueza e daquilo que o povo do Egito conseguiu guardar, inclusive sob a liderança de José. Mas o tempo foi passando. O período dos Ixos acabou, até que um faraó chamado Amose luta contra os Ixos e retoma
a liderança do Egito com a linhagem tipicamente egípcia dos faraós. Então começa a tão terrível, a tão conhecida, a tão grande 18ª dinastia dos faraós no Egito. E justamente esse faraó Amose, quando conquista e morre nas suas conquistas, depois dele entra o faraó chamado Tutmés I. O rei Tutmés, o faraó Tutmés. Ele, portanto, foi o faraó que não conhecia o Deus de Israel, que não conhecia José, que estava alheio a toda a história passada, porque de fato ele estava querendo apagar a época dos Ixos, porque era uma época em que no trono do Egito estava assentado um faraó que não era tipicamente egípcio. E esse, portanto, é o começo, nesse texto em que a gente leu aqui, quando esse faraó Tutmoses ou Tutmés I morre. Ele não conhecia José, não conhecia os judeus e os enxergava apenas como força de trabalho escravo. E às vezes a gente tem aquela noção errada, historicamente falando, de que os judeus ajudaram a construir as pirâmides do Egito. As famosas pirâmides de Quéops, Miquelinos, né? Só que não, eles não fizeram isso. Essas pirâmides já estavam construídas no período em que aconteceu a escravidão do povo de Israel. Eles ajudaram a construir palácios, casas, monumentos. Mas a grande questão aqui é que esse faraó morre. Esse faraó Tutmoses I foi o faraó da infância, esse faraó que mandou matar as crianças. Foi esse faraó que agora ele morre. Mas durante toda a sua vida, ele esteve escravizando o povo e cada vez mais colocando uma carga pesada e cruel. Então você percebe que o texto diz que esse homem morre, mas as cargas contra o povo de Israel não cessaram. Porque o próximo na dinastia do faraó, Tutmoses II, o seu filho, diga-se de passagem, a história mostra que era o filho bastardo, e estava ali o faraó, filho bastardo, Tutmoses II agora, continuando a colocar uma pesada carga sobre Israel. E o texto diz que o povo gemia, o povo clamava ao ar, porque durante 400, 500 anos que seja de escravidão, o povo ali, durante todo esse tempo de escravidão, já havia perdido o contato estreito, íntimo com o Deus dos seus antepassados. O único Deus verdadeiro, Jeová, Yahvé, o Deus dos antepassados dos judeus. Eles estavam alheios ao serviço a Deus. Estavam ali cercados de deuses egípcios, deuses falsos, cercados da cultura egípcia, do chicote egípcio nas costas, nos lombos. E ali estavam sofrendo a dor da escravidão durante anos e séculos a fio. E então a sua memória do passado estava se apagando. E o povo havia perdido esse contato. E naquele momento de sofrimento, os lábios do povo se levantaram, se abriram, para clamar em alta voz. E o texto não diz que eles clamaram diretamente a Deus. Observe o texto, ele não diz isso. Eles gemiam e gritavam de dor, mas não dirigiram esse clamor ao Deus de Israel, porque eles já não estavam mais em contato com ele. A aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, seguido por José,
seguido pelos patriarcas e pelas gerações próximas àquele período inicial. Agora você vê um povo totalmente dominado, até mesmo na mente, pelo povo pagão egípcio. E o povo sofria, mas não se lembrava de Deus. E você percebe que os verbos que aparecem aqui, os verbos que são usados pelo texto bíblico para se referir ao clamor desse povo de Israel, e o texto diz e usa os verbos aqui, que eles gemiam por causa da sua escravidão, clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Quem geme é aquele que não consegue expressar em palavras o que de fato está ocorrendo no seu coração, na sua mente. Seja por ansiedade, seja por uma dor intensa, seja por uma escravização mental a alguma circunstância, o povo gemia e o povo clamava. E o texto não diz, eu repito, não diz que o povo clamava para Deus, porque essa conexão já havia se perdido. Mas o texto diz que o povo, ao clamar, Deus ouviu o clamor. Depois de tantos anos, depois de uma situação tão terrivelmente difícil para aquela nação, o povo grita ao ar, grita para o vento, movido pelo seu coração desesperado. Mas Deus lá no céu, por causa da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó, por causa da aliança que ele fez com o povo escolhido, uma aliança que partiu do próprio Deus, uma aliança que foi feita como escolha divina soberana, sem necessariamente haver uma contrapartida direta para que ele pudesse fazer essa aliança. Então Deus olha para o povo, escuta o gemido, escuta o clamor. Ainda que um clamor feito a esmo, mas Deus escutou. Deus olhou. E aqui agora os verbos que são usados para descrever a ação divina em favor do seu povo são verbos diferentes. Se por um lado você vê os verbos que expressam a angústia, o sofrimento, a dor intensa do povo, agora você lê no texto bíblico os verbos que são usados para descrever a ação divina e são verbos que trazem esperança. Porque olhando para um povo que clama, Deus enxerga ali a aliança que ele havia feito com Abraão. Deus enxerga ali o histórico de convivência com pessoas que agradaram ao seu coração. E muito mais do que buscar uma contrapartida humana, Deus está ali olhando o clamor de um povo que ele havia escolhido, ainda que seja um povo que esteja renegando a fé dos antigos. Deus está olhando, Deus está ouvindo, porque ele está agora agindo para resgatar a sua aliança que foi apagada pelos anos de escravidão. Eu não sei o tipo de oração que você faz para Deus. Talvez você esteja numa situação como essa, de ter tanto sofrimento, tanta angústia, a sua mente agindo de modo rápido e você não consegue nem dormir. Você não consegue nem concatenar os pensamentos, se organizar para poder resolver uma crise que se apresentou para você, que surgiu de repente, que caiu no seu colo. E uma crise, seja ela qual for, ela vai exigir de você uma mente organizada, vai exigir de você um coração ligado com Deus para que você receba direcionamento, para que Deus possa ouvir o seu clamor e fazer o milagre. Mas quantas vezes você, por perder essa conexão, você não consegue se organizar para poder resolver
com os instrumentos que você tem, com as ferramentas que você tem, essa crise que se apresenta para você, como se fosse uma cratera à sua frente e você precisa cruzá-la. Mas nessa manhã eu tenho a dizer para você o seguinte: se você está apresentando o seu clamor a Deus, e se você ao menos um dia já teve aliança com Deus, Deus vai ser fiel à aliança que Ele tem com você e vai ouvir o seu clamor. E você pode estar pensando, mas quantas pessoas clamam no Brasil, em outros países? Quantas pessoas passam fome, enfrentam uma guerra? Essa luta tremenda que acontece no continente africano, tantos países ali, tanta gente sofrida, cristãos sendo perseguidos nesses países, que são mortos, martirizados, quase que todos os dias. E você começa a pensar nisso e me perguntar, mas será que Deus não está ouvindo o clamor deles? Será que Deus não está ouvindo o clamor do seu povo em tantos lugares que enfrentam situações de dor, de luto, de sofrimento até permanente? Entenda, meu amado, entenda, minha amada, o mais importante é que você esteja em aliança com Deus. Deus vai ouvir o seu clamor em respeito à própria aliança que Ele estabeleceu com você e que você correspondeu para estar também em aliança com Ele. O clamor dos desesperados move o coração de Deus, desde que os desesperados já estejam em uma situação de aliança estabelecida, concretizada com Deus. E aquele que já teve uma aliança com o Senhor, mas pelos motivos mais banais até da vida, se afastou dos caminhos de Deus, e hoje está tão feliz aí, se refastelando na sujeira do mundo, distante de Deus. Um dia essa pessoa vai se lembrar do quanto ela era feliz, servindo ao Deus verdadeiro, ao Todo-Poderoso de Israel, ao Todo-Poderoso de todas as nações, inclusive da nossa própria vida diante dele. Se um dia houve uma aliança de alguém com Deus, Deus vai atender ao clamor dessa pessoa, por amor, por respeito a essa própria aliança. Não é simplesmente o desespero que move o coração de Deus, pura e simplesmente. É a aliança de quem tem esse relacionamento com Deus. É essa aliança que, em primeiro lugar, move o coração de Deus em sua direção, em seu favor. Então, no seu clamor atual, reveja se você já tem uma aliança com Ele. E caso haja uma aliança, ainda que você esteja um pouco alheio a essa aliança, Deus vai, em respeito a essa aliança que Ele firmou contigo, em Cristo Jesus, Ele vai atender ao seu clamor, ao seu choro, a todo o seu gemido. Aliás, em Romanos capítulo 8, versículo 26, o próprio apóstolo Paulo diz que quando nós gememos, não precisamos nos preocupar com isso, porque o próprio Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, porque ele também geme ao Pai em nosso favor. E esse gemido diz respeito às dores, àquelas situações da nossa vida que sequer conseguimos juntar palavras, formar frases para poder falar de modo intelectível ao Senhor. Se eu penso, se eu clamo, se eu gemo,
o Espírito Santo está também comunicando o meu gemido para o próprio Deus Pai. E ele atua em meu favor por causa da aliança. E tem um verbo interessante que aparece aqui no texto original em hebraico, é o verbo conhecer. Quando em nossa versão, na Nova Almeida Atualizada, que é a que eu estou usando, diz aqui que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqui a tradução é atentar, mas no original em hebraico é que Deus conheceu a dor do seu povo. Sempre que aparece esse verbo em hebraico, o verbo yadá, que é traduzido como conhecer, mas não é o conhecer intelectual, não é o conhecer distante, o conhecer meramente intelectual, mas é o conhecer de relacionamento. É o conhecimento relacional. Então o texto diz que Deus resgata o conhecimento, o relacionamento que ele tinha com o povo, na aliança que ele havia firmado, e nesse conhecimento relacional, Deus então atende ao clamor e aos gemidos do seu povo, ainda em estado de escravidão. Então Deus começa a produzir todo o trabalho de preservação de Moisés, na história que você já conhece. Deus trabalha o preparo de Moisés na própria corte egípcia, na filha do antigo faraó, que provavelmente seja a princesa que depois se tornou a primeira faraó egípcia, a princesa Hatshepsut. Provavelmente tenha sido ela. Ela chegou por um tempo a se tornar a primeira e única faraó egípcia, a ponto de Tutmose II, o seu irmão, quando toma a dianteira e começa, de fato, a perceber e tomar o poder, ele depois, quer dizer, antes ele morre, mas o filho dele, o Tutmose III, esse sim é o faraó do Êxodo, quando ele toma finalmente o poder, ele apaga todos os vestígios históricos da estada de Hatshepsut ali. Inclusive, o lugar onde ela foi enterrada, a múmia de Hatshepsut foi enterrada numa pirâmide, ela foi trocada, foi colocada em outro lugar, porque tentaram apagar essa mulher da história. Essa mulher foi a princesa que, ainda na época da infância ou na pré-adolescência, quando ela estava tomando banho no rio Nilo, ela recebeu Moisés e mandou a própria mãe de Moisés cuidar dele, porque ela era ainda criança quando isso aconteceu. E você, quando estuda um pouco a história, você percebe o quanto é linda a história do que Deus preparou para preservar Moisés e para conduzir a história a ponto de libertar o povo da escravidão como um forte. Até a ressurreição de Cristo no Novo Testamento, não existiu nenhuma passagem no Antigo Testamento que tivesse uma força tão grande quanto a libertação que Deus operou através de Moisés no Egito. Não existiu. Só foi superada pela ressurreição do próprio Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo. Então, esse é o maior milagre que a Terra conseguiu perceber. Você consegue perceber, a nossa história registrou. Mas até a ressurreição de Cristo foi o êxodo do Egito. Temos aqui, então, uma lição muito forte para a gente. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como é que está o seu nível de consciência de Deus durante o seu dia a dia. Porque uma coisa é você vir para a igreja, você ouvir falar de Deus, você ler a Bíblia aqui, orar aqui, perceber o quanto Deus está usando e trabalhando em nosso meio, mas uma outra coisa muito diferente é como você está ao longo da semana, quando é você e sua família durante o dia a dia.
Se algo na sua conexão com Deus se perdeu, e ao longo da semana você não consegue se conectar novamente com Deus, a não ser que tenha um empurrãozinho do pastor, um empurrãozinho da igreja no domingo, nesse momento eu quero dizer para você que a chave da vitória para as suas lutas, para os seus problemas, para as suas crises, seja de que áreas forem, a chave para a tua vitória é a tua conexão com Deus. E se você está em conexão com Deus, se você está em aliança com Deus, como Deus havia afirmado com Joel no passado, apenas um gemido seu é o suficiente para que Deus se levante, para que Deus se mova em sua direção, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração e para agir em favor daquilo que você precisa ver consertado e resolvido na sua vida. O milagre de Deus te espera. O milagre de Deus está à sua disposição. A ação de Deus em seu favor está à sua disposição. Ele está atento a você. Mas será que você está atento a manter-se conectado com Ele na sua aliança inicial? E esse passo, esse caminho não depende do pastor, não depende da igreja, não depende de um oficial, não depende de outros irmãos. Essa sede de Deus, ela precisa nascer dentro de você, na sua individualidade, no seu coração. Clame ao Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha encontrado guarida no seu coração e seja uma bênção para a sua vida.